Salve, salve, galera! Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula. Nós vamos falar sobre conectivos, né, que são os instrumentos essenciais para transformar o seu texto num texto coeso. Gente, eu sou tão preocupada com livros, dá uma olhadinha aqui. Patinho feio, o Davi, eu estava preparando a aula para vocês, e o Davi estava comigo aqui e estava lá com o livrinho dele, né? Esse livrinho é, na verdade, um livrinho de banho, mas ele adora ver esse livrinho aqui. E ele bate, e ele vê, e ele pega, né? Incentivar aí com que o Davi leia também bastante, né? Que ele não precise depois ficar sofrendo na hora de escrever, né, gente? Porque é complexo, né? Gente, então nós vamos conversar sobre elementos textuais que vão dar coesão ao seu texto hoje. Eles são essenciais para você cumprir aquele critério que a banca coloca lá no seu edital, que será avaliada a sua discursiva. Tá? E muitas vezes o aluno não sabe exatamente o que vem a ser o que é um texto coeso, o que significa coesão e coerência. Então eu vou explicar para você, principalmente a questão da coesão, mas darei aí umas pinceladas na coerência, tá? Então, para você, se você ainda tem dúvida, eu vou mostrar exemplos práticos de como que você pode utilizar e deve, na verdade, utilizar você usa essa ferramenta tão essencial, tá? Então, nós vamos conversar sobre essa redação coesa e vou dar assim, ó, dicas de ouro até o final da nossa aula. Você vai ter aprendido muito, que você vai pegar o caderno, vai pegar o seu lápis ou sua caneta e vai anotar, tá? É o momento de anotar. É igual a prof. Sabe quando você está dando aula no presencial? Aí o aluno pergunta assim, prof, mas é de copiar? Então é de copiar, tá? É de copiar aí, certo? Então vamos lá. Aí, tá, para quem não me conhece, inclusive, quem está entrando agora, o meu Instagram é @carlacurso. Todos os dias eu posto vídeos com dicas, entra lá, né? Que tem bastante coisa legal. Também tem o Facebook, tem o YouTube, que está cheio de vídeos de atualidades para redação para você, que é um elemento essencial para que você consiga argumentar, né? Argumentar dentro lá da sua prova com muito conteúdo. Então, assim, coesão. Agora é aquela coisa, né? Aquela parte, assim, o que vem a ser a coesão que está lá no seu edital? Lembra que eu sempre falo? Você tem que colocar na cara do seu corretor aquilo que ele quer ver. Então, colocar na cara é você cumprir os critérios do edital. E dentre os vários critérios que estão lá, um deles é coesão. Então, o que é a coesão? Nada mais do que um conjunto de fatores que contribuem para uma melhor construção do seu texto. Tá? Então, essa coesão, ela dá solidez ao texto. Essa que é a função desses elementos coesivos. Então, a coesão, uma ligação entre os elementos gramaticais, não gramatical, entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Tá? Se eu ainda estiver falando grego com você, não se preocupe que eu vou te mostrar exemplos práticos daqui a pouco. Tá? Mas aí, porque tem gente que não lembra mais de algumas classificações, né, da gramática, não lembra mais o português. Eu lembro até uma vez quando eu estudo francês, né, já faz um tempo já que eu estudo, faz muitos anos, na verdade, que eu estudo francês, e eu lembro quando eu comecei, a minha professora de francês falava assim, mas isso aqui, deve falar, sei lá, vamos chutar aqui, né? Um advérbio, não sei das quantas. Daí eu falei assim, professora, eu vou ter que primeiro estudar no português o que vem a ser esse advérbio, porque eu não lembro agora o que é. Então, às vezes, né, tem o conteúdo gramatical aqui, o conteúdo português, que é importante a gente ter conhecimento aqui, certo? Então, eu vou explicar para você. Então, essa coesão é uma forma como as frases e as palavras são relacionadas e são combinadas, tá? Isso é a coesão, né? A forma como as palavras são relacionadas e combinadas. A coerência é o que trata da formação lógica do texto, tá? Garantindo, então, um sentido por meio da linguagem, a sequência adequada das ideias. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe, tá? Mas, assim,
boa parte das redações de concurso são zeradas, eu estou falando zerada, porque o aluno não coloca ele não tem coerência no seu texto. Ou seja, o texto não é coerente com a proposta, o texto não é coerente entre os parágrafos, e aí, obviamente, um texto que não é coerente, ele não alcança, ele não consegue ter efetivamente uma coesão, tá? Bom, ainda, qual que é, tá, professora, eu ainda não entendi qual é a diferença entre coesão e coerência. Então, enquanto a coesão se manifesta numa organização sequencial do texto, então isso que é coesão, e esse é o nosso tema de hoje, isso é essencial para o uso. Quando nós não levamos a sério a redação ao longo da escola, e aí depois a gente não precisa mais disso, a gente esquece desses conectivos. Nós usamos os conectivos no nosso dia a dia enquanto nós falamos, mas na redação eles precisam estar presentes, porque é parte da sua avaliação, tá? Mas tem que, obviamente, utilizar esses conectivos de maneira correta para que as frases e os parágrafos do seu texto fiquem harmoniosos, tá? E aí, nós temos aqui, né, a coerência que está voltada aí para o sentido de interpretação das frases, das palavras, que exige, inclusive, que o texto tenha um início, um meio e um fim. Se você não deixa no seu texto início, meio e fim, o teu texto fica sem coerência, tá? Sem coerência. Ele não, sabe uma pessoa que não fala nada com nada? Talvez eu vou dar um exemplo meio tosco, você vai me entender. Já viu bêbado conversando? Bêbado conversando, ele não fala uma coisa com a outra, né? Tipo, ele começa uma coisa e termina a outra, e de repente ele esquece o que estava falando e volta. Então, um texto sem coerência é um texto de bêbado conversando. Tá? Que você não pode fazer isso no dia dessa prova, certo? Então, para você ter um texto coeso, então, assim, você precisa fazer uma boa organização e conexão entre os elementos da sua redação. Necessariamente você precisa fazer isso, tá? Bom, para você ter uma redação coerente, você precisa utilizar uma linguagem adequada, né, ao tipo textual. Então, se o seu texto é uma discursiva, existe uma linguagem textual específica para você mostrar isso. Você tem que ter um vocabulário adequado, uma argumentação de acordo com o tema, tá, exposto, e uma sequência lógica dos fatos. Isso tem que estar presente lá na sua redação para que ele ganhe efetivamente um corpo adequado. E aí você fala assim, mas professora, por que no meu edital coerência e coesão estão juntas? Você já percebeu? Leia lá no seu edital, inclusive é essencial que você leia o seu edital. Você tem que ler o edital e você vai ver que coesão e coerência estão na mesma linha, provavelmente, lá, tá? Então, por quê? Porque, como você pode perceber, o encadeamento do texto é construído pela coesão e o seu sentido pela coerência. Então, eles sempre estão juntos. A coesão dá o encadeamento e a coerência dá um sentido para aquele texto, certo? Então, por isso que é fundamental que esses dois elementos sempre caminhem juntos, porque, afinal de contas, né? Porque o que você está querendo? Por que você está me ouvindo hoje? Porque o seu objetivo é alcançar uma redação que aprova. Então, se você quer uma redação que aprova, necessariamente você precisa produzir esse efeito de ideias conectadas e de um texto coeso. Portanto, tem que usar esses conectivos, tá? Um texto que não possui uma organização lógica, um texto que até mesmo se contradiz, que é muito comum, tá? Também será impossível de ser compreendido. Sem coesão, o seu texto ele vira um amontoado de palavras, tá? Então, não tem articulação, por isso que não fica legal. Então, sem coerência, ele pode, às vezes, até confundir mais do que explicar. Também não fica legal, por isso que tem que estar aí sempre os dois elementos apresentados juntos, né? Para ter um texto coeso, você precisa utilizar os elementos que conectam essas ideias, tá? Os conectivos, conjunções, pronomes, advérbios. Dá uma olhadinha nas aulas que você tem aí no seu curso, né? Dessa questão das conjunções, dos pronomes, dos advérbios, que é importante você revisar, tá? Então, são esses elementos que vão garantir que as palavras sejam encadeadas, aí, garantindo uma sequência lógica, né, de ideias para sua redação. Então, é fundamental que você estude isso. Por isso que é fundamental ter sempre, tá? Ter sempre ao seu lado, ó a dica, tá? Alunos do Método 1000, baixem aquele PDF que você tem,
com a lista de conectivos. Esses conectivos têm que estar sempre ao seu lado enquanto você estiver fazendo a sua redação, treinando a sua redação. É essencial, tá? Essencial esses conectivos do lado. Ao longo do tempo, você vai selecionar alguns daqueles conectivos e deixá-los sempre ali, assim, esses você sempre vai usar. Eu já falei isso para algumas turmas, mas eu volto a falar para você, que talvez nunca tenha ouvido, nunca tenha assistido uma aula de conectivos comigo. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, é óbvio que gente, tese de doutorado, imagina, tinha mais de 800 páginas a minha tese. Eu não ficava com uma lista de conectivos, não dava para produzir o texto dessa maneira, tá? Uma lista de conectivos para deixar o meu texto bonito no momento que eu estava escrevendo, porque eu queria aproveitar a minha ideia, né? Ali para eu desenvolver a minha tese lá na minha tese de doutorado. Então, o que eu fazia? Depois que eu tinha terminado aquele texto, que eu tinha aplicado o meu raciocínio, tá? Eu pegava a minha lista de conectivos, aí sim, e eu colocava os conectivos depois, tá? Depois para o meu texto ficar, até porque eu já reli o texto, via se tinha coerência o que eu estava escrevendo, e aí eu arrumava os elementos de coesão. Se ficar melhor assim para você, ótimo, você pode usar dessa estratégia também. Primeiro escreve a ideia, depois você deixa bonitinho os elementos coesivos, não tem problema, tá? Os conectivos ali, certo? Só não pode entregar sem conectivo a sua redação, tá? Então, agora, daí você fala assim, mas professora, eu não sei o que são os conectivos, então não se preocupe, porque eu separei aqui algumas, só são alguns exemplos, não é uma aula inteira de conectivos, tá? Mas eu quero que você entenda qual é a função deles, é para isso que eu estou falando com você aqui, tá? Eu vou te ajudar para você encontrar diversas ideias para tornar o seu texto coeso. Bom, então na língua portuguesa, sabe que a língua portuguesa é uma língua muito rica, né? Eu achei interessante, uma vez eu estava conversando com um amigo português meu, um amigo meu que é português, né? E daí a gente estava conversando sobre a nossa língua e tal. Daí ele falando assim, que a língua, o português brasileiro, como eles chamam, né? O brasileiro, né? O português brasileiro é muito mais bonito do que o português de Portugal, porque quando os europeus decidem estudar português, eles querem estudar o português do Brasil. E aí ele falou assim, parece que para a galera que não fala português, o português soa aos ouvidos, né, como para nós aqui no Brasil, como o francês, né, aquela língua cantada, meio romântica, né, assim, suave, né? Então, o português, a nossa língua, ela é riquíssima mesmo, né? Então, a gente tem que usar os recursos dessa língua que é rica, né, para organizar os períodos dos nossos parágrafos e os parágrafos dos nossos textos. Tá? Então, é o caso das preposições, como eu falei, das conjunções, dos advérbios, das locuções adverbiais, que são utilizados para o encadeamento das ideias. E esses recursos são importantes, como eu falei, para garantir a coesão textual e uma boa relação entre as ideias dispostas na sua prova. E olha só, presta atenção. O corretor, ele vai observar se os parágrafos da sua redação estão bem construídos e se há uma nítida relação entre eles, como, por exemplo, de causa e consequência, de comparação, de exemplificação. Isso são alguns exemplos de como o corretor vai observar. E, além disso, ele vai medir o tamanho dos seus períodos. Presta atenção nisso, tá? Já que não é ideal, né, nem que eles sejam muito curtos e nem muito longos. Os períodos, eles precisam ser nem curtos, nem longos. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura, né, você tem que empregar corretamente os conectivos, por exemplo, quando talvez isso seja um problema seu. Veja lá se é um problema seu. Você tem dificuldade de diferenciar quando você escreve mas e quando você escreve mais, né? Mas ou mais. Existe uma diferença muito grande, tá? Entre um e outro. Porque o mas, ele tem o sentido de oposição, tá? A algo que foi dito anteriormente, né? Certo? Então, assim, o mas é utilizado de oposição, quando você quer negá-lo. Já o segundo, que é o mais, né? O mais, ele tem o sentido de adição de ideias. Então, você imagina se você troca no dia da sua prova? Você já pensou o que acontece? Se você escreve um mais em vez do mas, ou o contrário, ele vai dar um outro sentido para sua redação, e inclusive fica muito feio. Então, cuidado. Mas, oposição. Mais de adição, somar, tá? E as conjunções, que eu vou falar agora, que ligam as orações,
que compõem os períodos compostos, aí eles podem ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo coordenativo, né, as conjunções coordenativas, que ligam os períodos compostos aí por coordenação, e as conjunções subordinativas, né, que são aí que ligam os períodos compostos por subordinação. Como eu falei, eu não vou falar sobre todas as conjunções, e hoje eu selecionei as conjunções coordenativas para trabalhar com você. Então, a gente vai estudando um pouco a pouco. Então, o que são as conjunções coordenativas? Elas ligam os períodos compostos por coordenação e são muito relevantes lá dentro do texto escrito, tá? Só para que você se recorde, tá? Períodos compostos por coordenação são aqueles que são independentes semanticamente, mas dependentes, né, semanticamente entre si. E eu vou te mostrar um exemplo para que você possa entender melhor o que eu estou falando aqui, que vai ficar bem mais fácil. Dá uma olhadinha aqui neste exemplo que eu preparei para você, ó. Eu corrigi redações até meio-dia e almocei 13 horas. Nesse exemplo aqui, ó, como eu coloquei, a conjunção coordenativa é o e, né? Ó, eu corrigi redações até 12 horas e almocei 13 horas. Aqui, o que aconteceu? O e, ele ligou essas duas orações de maneira coesa, tá? Então, a função desse e aqui é especial, tá? Mas nós temos também as conjunções coordenativas aditivas. Essas conjunções, elas dão a ideia de adição, de acréscimo, tá? E normalmente elas indicam acontecimentos, fatos, pensamentos em sequência. Então, a gente usa muito isso na redação quando você está usando a da argumentação, apresentando fatos, por exemplo. Então, ao apresentar fatos na sua redação, você pode utilizar esses conectivos aditivos, tá? E existe algumas conjunções, inclusive, tipicamente aditivas, como o e, que eu já expliquei, o nem, que é o e, mas não, né? O não, não só, mas também, serve também aí, né? O tanto como e semelhantes. Então, agora eu vou te mostrar alguns exemplos de algumas conjunções aplicadas em períodos para você entender melhor o que eu estou explicando aqui, tá? Olha lá, as aditivas. Discutimos vários temas e analisamos os melhores argumentos. Então, nós fizemos duas coisas. Então, por isso é aditivo, ó. Nós discutimos vários temas e analisamos os melhores argumentos. Certo? A outra, quem me perguntou na aula de ontem, né, o que era um período, isso aqui é um período. Quando começa a frase até o ponto, isso é um período, certo? Ó, o outro período aqui, ó. A Prof. Carla não só dá aula de redações, mas também de atualidade, tá? Mas também, ou seja, ela não dá aula só de atualidade, só de redação, ela também dá aula de atualidades, tá? A outra aqui, ó. A pandemia não só provocou graves problemas de saúde, mas também agravou os problemas. Opa, faltou um S aí. Agravou os problemas econômicos do país, tá? Então, aqui nós temos um aditivo que vai dar coesão, que vai dar coerência a coesão à sua redação. Existem também as conjunções adversativas. As conjunções adversativas também são utilizadas para exprimir fatos, ideias e conceitos. Eu sempre falo, olha, use conceitos para ajudar na sua redação, porque fica legal. Principalmente quem vai fazer redação CESP, esse tipo de conectivo aqui é essencial. Por quê? Porque eles ajudam a você expressar conceitos, tá? E principalmente os conceitos que se opõem de alguma maneira ao que havia sido declarado na oração coordenada anterior, tá? Então, as conjunções tipicamente adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, tá? Então, agora eu vou te mostrar alguns exemplos dessas conjunções aplicadas por períodos. Então, vamos lá, ó. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Tá vendo? O Brasil é extremamente rico. O povo, porém, aí o porém que a gente usa muito, né? Vive em profunda miséria. Carla gostava de dançar, todavia não agradava. E aqui, o Santos jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Tá? O entretanto, então você explica, a frase fica melhor.
Então, a observação aqui, que eu até coloquei aqui, ó, perceba como as conjunções usadas no exemplo anterior aqui, né, que eu estava mostrando, estabelece um contraste com as orações coordenadas aí acima. Tá? Então, aí, para você saber como é que você utiliza. Nós também temos as conjunções alternativas, né, que elas exprimem alternância entre os fatos ou entre as escolhas. Como, por exemplo, ora, né, ora, já, quer, seja. Vou mostrar também aqui algumas conjunções sendo usadas em algumas frases. Presta atenção aqui na tela, ó. Diga agora ou cale-se para sempre. Diga agora ou cale-se para sempre. Ora me trata com paciência e amor. Ora me trata com muito desprezo. Alternativa. Ou, aqui, ó. Ou você casa ou você compra uma bicicleta, tá? Essa também são possibilidades de você deixar o seu texto coeso. E, por fim, nós temos as conclusivas, né? Que expressam, essas expressam, né? Como não é difícil de imaginar, uma conclusão. Então, além da conclusão, pode dar também uma ideia de consequência, né? Em relação à oração coordenada anterior, ao período anterior. Né? Então, a gente pode utilizar aqui as conjunções típicas disso logo, portanto, pois, então, né? Esse pois é quando vem depois do verbo só, tá? Assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, tá? Isso são os conectivos que vão dar aí a conclusão do seu texto. Então, use e abuse desses conectivos, tá? E eu vou mostrar para você alguma dessas conjunções aplicadas também em frases agora, tá? As conjunções conclusivas. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. O Palmeiras venceu, por isso é campeão. Né? Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Tá? Então, aqui nós temos as conjunções conclusivas, mas ainda existem as explicativas, né? Que as conjunções elas indicam uma justificativa, né? Ou uma ideia de explicação em relação ao fato que foi expresso na oração coordenada anterior. Então, quando você quer explicar o que você disse antes, você vai usar os conectivos explicativos, essas conjunções coordenadas aqui explicativas, tá? Que é o que, por quê, né? O pois também, quando vier antes do verbo, perdão. E aí, agora eu vou mostrar para você frases, né? Para não restar dúvidas de como utilizar essas conjunções explicativas, ó. Vou estudar com o método 1000, que cansei de ir mal nas provas. Eu vou estudar no método 1000, que eu cansei de ir mal nas provas. Hugo devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Por que estudou? Estou explicando por que ele está cansado. Cumprimente-o, pois ele foi aprovado no concurso. Tá? Eu espero poder cumprimentá-los, inclusive, em breve, tá? Bom, esses são os exemplos que eu queria compartilhar com vocês. Mas assim, olha, além de você conhecer o que são as conjunções para redação e saber que elas são excelentes para linkar as ideias na sua redação, você vai precisar contar, obviamente, com a ajuda de alguém que corrija a sua redação, né? Que avalie se você está efetivamente conseguindo utilizar as conjunções e os conectivos de maneira correta, tá? Afinal de contas, não há como saber se o seu texto possui coesão sem alguém corrigi-los, certo? Então, dentro do método 1000, nós temos a correção. Você pode pedir para alguém corrigir para você, né? Que vai te ajudar aí, efetivamente, a você ver como é que você está. Beleza? Um grande beijo e até mais!